peso do silêncio. No rio, o silêncio também afoga. Acordo antes do sol nascer. Sempre acordo antes. Não é porque quero, é porque o corpo já não sabe mais dormir direito. A cama fica fria demais, grande demais, vazia demais. Às vezes passo a mão para o lado, onde ela dormia, e ainda espero sentir o calor dela. Mas só encontro o lençol gelado e aquele vazio que nunca sai. Levanto, acendo o lampião a gás. A luz elétrica aqui no barraco é fraca, pisca, some quando chove. A madeira do chão range debaixo dos meus pés descalços. Esse barulho virou companhia. Patético, eu sei, mas é o que tem. Coloco a chaleira no fogo, água do filtro de barro que ela comprou há anos. Ainda funciona, ainda pinga devagar, aquele som fino, batendo na vasilha de alumínio. Café requentado de ontem, amargo, forte demais. Bebo assim mesmo. Queima a língua, queima a garganta, mas pelo menos sinto alguma coisa. A casa é simples, 3 cômodos. Parede de madeira, telhado de zinco que faz barulho quando venta. Tem as redes penduradas no varal lá fora, secando desde anteontem. Cheiro de peixe grudado nelas, cheiro que não sai mais da minha pele, da minha roupa, da minha vida. Olho pela janela. O rio Parnaíba está ali, quieto, escuro ainda, esperando o sol raiar. A água bate de leve no atracadouro de madeira podre que eu prometo consertar todo mês e nunca conserto. O barco balança no ritmo da correnteza, rangendo, reclamando. É um bote velho, motor de popa que falha mais do que funciona, mas é meu, é o que me resta. Passo perto da prateleira onde ela guardava as coisas. Tem uma lata de biscoito velha. Dentro, as fotos. Não abro faz tempo. Sei o que tem lá. Ela sorrindo no dia do casamento. Ela grávida, segurando a barriga que nunca virou filho. Ela magra demais nos últimos meses, tentando sorrir, mesmo quando a doença já estava levando tudo. Desvio o olhar. Pego a faca de limpar peixe, o balde, a caixa de isopor surrada. Visto a camisa que cheira a suor velho e sal. As botas de borracha tão rasgadas na lateral, entra água, mas ainda servem. Boto o boné desbotado, pego o remo de reserva. Porque o motor sempre morre na hora errada. Saio. A madrugada tá fechada, ar úmido, aquele frio molhado que gruda na pele. O céu ainda é uma mancha escura, sem estrela, sem lua. Só o barulho do rio e o vento assobiando entre os arbustos na margem. Caminho até o atracadouro. As tábuas gemem debaixo do meu peso. Entro no barco, ele balança, a água bate no casco com aquele som oco que eu conheço de cor. Puxo a corda do motor. 1 vez, 2, 3. Tosse, morre. Xingo baixo. Puxo de novo. O motor pega, roncando fraco, fumacento, mas pega. Solto a amarra. O barco se afasta devagar da margem. A escuridão engole tudo. A casa, o barraco, as redes, as lembranças. Só fica o rio, largo, preto, e eu no meio dele. Não tem ninguém acordado ainda. Nenhuma luz acesa nas poucas casas ribeirinhas que pontilham a margem quilômetros adiante. Só eu, a água e o peso que carrego dentro do peito desde que ela se foi. 3 anos já. 3 anos desde que enterrei ela no cemitério da vila, debaixo de uma chuva fina que não parava. 3 anos desde que voltei para casa e encontrei o silêncio esperando, sentado na cadeira dela, ocupando cada canto. No começo, tentei preencher o vazio. Trabalhava até cair de cansaço. Pescava mais do que precisava, vendia menos do que pegava, jogava fora o resto, bebia cachaça até desmaiar no chão da cozinha. Acordava com o sol alto, corpo doendo, cabeça explodindo. E o vazio ainda estava lá, maior ainda. Depois, parei de lutar. Aceitei. Aprendi a conviver com a solidão do mesmo jeito que aprendi a conviver com o cheiro de peixe. Não sai nunca mais, vira parte de você. O motor tosse de novo, falha, volta. Eu seguro o acelerador com cuidado, sem forçar. Sei que se eu exigir demais, ele morre e eu fico à deriva. Aprendi isso também. Não dá para forçar o que já está quebrado. A água do rio está calma hoje. Escura, espessa, cheira a barro
e a vida podre embaixo da superfície. Às vezes, vejo botos nadando de madrugada, o dorso cinza riscando a água. Mas hoje não. Hoje só tenho silêncio. Navego por meia hora até chegar no ponto onde costumo lançar as redes. Um trecho largo, onde a correnteza desacelera e os peixes se acumulam. Desligo o motor. O barco desliza sozinho por inércia, balançando suave. Pego a rede, começo a desenrolar. A primeira luz do dia rasga o horizonte, um clarão fraco, alaranjado, que vai tingindo o céu de cinza, depois rosa, depois azul pálido. A água do rio reflete tudo. Bonito. Ela adorava o nascer do sol. Acordava cedo comigo só para ver, sentada na proa do barco, pés descalços pendurados para fora, sorrindo quieta. Balanço a cabeça. Não adianta lembrar. Lanço a rede. Ela se abre no ar, perfeita, cai na água formando um círculo. Afunda devagar. Amarro a ponta na lateral do barco e espero. É nessa hora que o silêncio aperta mais. Quando não tem mais nada para fazer, só esperar. A mente vaga, volta para o passado. Revive cada erro, cada palavra que não falei. Cada vez que podia ter ficado em casa e fui pescar. Cada vez que podia ter levado ela no médico mais cedo e deixei para depois. Acendo um cigarro. Fumaça sobe reta no ar parado. Trago fundo. O gosto é ruim, mas distrai. O sol já está acima do horizonte quando puxo a rede de volta. Vem pesada. Bom sinal. Tem curimatã, piranha pequena, um bagre. Jogo tudo na caixa de isopor. Olho o céu. Deve ser umas 6 da manhã. Decido voltar. Não adianta ficar. Quanto mais tempo sozinho no rio, mais o vazio cresce. Ligo o motor. Ele resiste, tosse, quase morre. Insisto. Pega no tranco, roncando torto. Viro o barco de volta para a margem. É na volta que vejo. Lá na frente, na curva do rio, onde tem aquela praia de areia suja que aparece quando a maré baixa, tem alguém. Uma figura pequena, parada, olhando para a água. Franzo a testa. Ninguém vem aqui tão cedo. Essa parte do rio é isolada, longe da vila, longe de tudo. Aproximo devagar, o motor roncando, o barco cortando a água. Quando chego mais perto, consigo ver melhor. É uma mulher. Tá de pé na areia, descalça, roupa molhada grudada no corpo, cabelo desgrenhado caindo no rosto. Ela segura alguma coisa contra o peito, algo embrulhado num pano sujo. Ela não olha para mim, olha para a água, parada, como se tivesse decidindo alguma coisa. Meu estômago aperta. Desligo o motor. O barco desliza sozinho até a areia rasa. Pulo fora, água gelada até o tornozelo. Puxo o barco para cima. Fixo ele. Moça! Chamo, a voz saindo rouca, estranha. Faz tempo que não falo com ninguém. Ela não responde. Caminho devagar pela areia molhada. Os pés afundam. O sol já está forte, mas o ar ainda está frio. Vapor sobe da água. Quando chego perto, ela finalmente vira a cabeça. O rosto dela está marcado. Olhos vermelhos, inchados. Tem um roxo no queixo, outro no braço. O lábio cortado, e no colo dela, embrulhado num pano rasgado e sujo de barro, tem um bebê, pequeno demais, quieto demais. Meu coração dispara. Ele tá bem? Pergunto, a voz falhando. Ela olha para mim, mas não responde. Os olhos dela são vazios, cansados, como se tivesse andado por dias sem parar, como se tivesse desistido de tudo. Moça, o bebê tá bem? Repito, chegando mais perto. Ela abaixa a cabeça, olha para o embrulho no colo e começa a chorar. Um choro baixo, abafado, desesperado. E é nesse momento que tudo muda, porque eu reconheço aquele choro. É o mesmo choro que eu engoli sozinho, noite após noite, depois que ela se foi. E aí, o que você achou desse primeiro capítulo? Comenta aí embaixo o que você está sentindo. E se você está acompanhando essa história, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo, que vem muito mais intenso. Até lá, Dick 2 continue e alongue o próximo Zap 56 Orchestrated Narrative Expansion with Sensory Details and Emotional Tension. Capítulo 2. Marcas que não somem.
Fico parado ali, afundando devagar na areia molhada, sem saber o que fazer. O choro dela corta o silêncio da manhã como uma faca. É um som que dói de ouvir, um som que eu conheço bem demais. O bebê no colo dela não se mexe, não chora. Isso me aperta o peito mais ainda. Moça, começo, mas a voz sai fraca. Pigarreio, tento de novo. Moça, você tá machucada, precisa de ajuda. Ela levanta o rosto. Os olhos vermelhos me fitam por um segundo, depois desviam, como se não conseguisse segurar o olhar de ninguém. Tem medo ali, medo e vergonha misturados. Ele está respirando, pergunto, apontando para o embrulho que ela segura contra o peito. Ela abaixa a cabeça, olha para o bebê e faz que sim com a cabeça. Um movimento pequeno, quase imperceptível. Solto o ar que estava prendendo sem perceber. Graças a Deus, murmuro. O sol já subiu mais, batendo forte nas nossas costas. O calor começa a apertar. Ela está tremendo mesmo assim. A roupa molhada grudada no corpo, pingando areia e água barrenta. Os pés descalços, cortados, sangrando em alguns pontos. Quanto tempo ela andou até chegar aqui? Olho em volta. A praia de areia suja se estende por uns 50 metros antes de encontrar a mata fechada. Não tem casa por perto, não tem nada. Só rio, floresta e solidão. Você veio de onde? Pergunto, tentando manter a voz calma, sem pressionar. Ela não responde, só aperta o bebê com mais força, como se eu fosse tirar dela. Tá tudo bem? Digo rápido, levantando as mãos devagar. Não vou fazer nada, só quero ajudar. Ela me olha de novo. Dessa vez o olhar dura mais tempo. Ela me avalia, tenta decidir se pode confiar. Vejo a hesitação, a luta interna. Já vi esse olhar antes. É o olhar de quem apanhou da vida tantas vezes que não sabe mais reconhecer a diferença entre mão estendida e mão fechada em punho. Tem mais alguém vindo atrás de você? Arrisco a pergunta. O corpo dela fica rígido. Os olhos se arregalam. Ela olha por cima do meu ombro, para a trilha que some dentro da mata. E o medo toma conta do rosto inteiro. Ninguém vem, ela sussurra, a voz rouca, quebrada. Ninguém pode saber que eu tô aqui, entendo na hora. Ela tá fugindo. Meu estômago vira. Já ouvi histórias demais de mulheres que fogem no meio da noite, levando só a roupa do corpo e os filhos no colo. Histórias que terminam mal, na maioria das vezes. Você precisa de um médico, digo, olhando para os machucados no rosto dela, no braço. E o bebê também precisa ser visto por alguém. Não, ela responde rápido, quase desesperada. Não posso ir em hospital, não posso ir em lugar nenhum que tenha gente. Ele vai me achar. A palavra ele sai carregada de tanto medo que eu sinto um arrepio subir pela espinha. Tá bem, respondo devagar. Tá bem? Sem hospital, então. Mas você não pode ficar aqui. Não tem nada aqui. Nem água potável, nem comida, nem abrigo. O sol vai fritar vocês dois até o meio-dia. Ela olha para o bebê, depois para mim, depois para o rio. A indecisão está estampada no rosto. Ela quer confiar, mas não consegue. Não sabe como. Eu moro ali, aponto vagamente na direção do meu barraco, rio acima. Uns 40 minutos de barco. Tem comida, tem água limpa, tem um lugar para vocês descansarem. Ninguém vai saber que vocês estão lá. Ninguém passa por lá mesmo. Ela morde o lábio machucado, fazendo uma careta de dor. Eu não tenho dinheiro, sussurra, a voz quase sumindo. Não tenho nada para pagar. A frase me acerta em cheio. Que tipo de vida ela teve para achar que ajuda sempre tem preço? Não tô pedindo dinheiro, respondo, mais seco do que pretendia. Respiro fundo, suavizo o tom. Só tô oferecendo um lugar seguro. Só isso. Silêncio. O bebê se mexe no embrulho, um movimento pequeno e solta um choramingo fraco. A mulher se apressa em balançar ele de leve, fazendo um som baixo com a boca, tentando acalmar. O bebê para de chorar, mas continua inquieto. Ele tá com fome, ela diz, a voz falhando. Não como nada desde ontem de manhã. O leite secou. Fecho os olhos por um segundo. Isso tá pior do que pensei. Então vem comigo. Insisto, dessa vez com mais firmeza. No barraco tem leite em pó, tem comida, tem remédio.
Dá para cuidar de vocês dois até você decidir o que vai fazer. Ela olha para mim de novo e dessa vez vejo algo diferente no olhar. Não é confiança ainda, mas é desespero suficiente para considerar a oferta. Se eu for com você, começa a voz tremendo. Você promete que não vai contar para ninguém? Promete que não vai ligar para a polícia, para ninguém? Prometo, respondo sem hesitar. Ela estuda meu rosto procurando sinais de mentira. Não encontra, porque não é mentira. Eu já vivi tempo demais sozinho para saber que tem horas que a gente precisa confiar em estranho, mesmo sem garantia nenhuma. Finalmente, depois do que parece uma eternidade, ela faz que sim com a cabeça. Tá, sussurra. Eu vou. Solto um suspiro de alívio. Consegue andar até o barco? Pergunto, apontando para o bote encalhado uns metros adiante. Ela olha para os próprios pés machucados, hesita, mas acena que sim. Caminho na frente, devagar, dando tempo para ela me acompanhar. Ouço os passos dela atrás de mim, arrastados, cuidadosos. Ela geme baixo de dor a cada passo, mas não para. Quando chegamos no barco, seguro a lateral para estabilizar enquanto ela sobe. Ela quase cai, as pernas falhando, mas consegue se firmar e sentar no banco de madeira na proa. Abraça o bebê com força, como se fosse a única coisa real no mundo. Empurro o barco de volta para a água, pulo para dentro, puxo a corda do motor. Ele tosse, resiste, pega no quarto puxão. O ronco alto faz o bebê choramingar de novo. Viro o barco e acelero devagar, cortando a água em direção ao meu barraco. Ela fica sentada, olhando para trás o tempo todo, como se esperasse ver alguém surgindo da mata, correndo atrás dela. Os ombros tensos, o corpo curvado sobre o bebê, protegendo. Eu não falo nada. Deixo ela no silêncio dela. Sei que tem horas que a palavra só atrapalha. A viagem dura uns 30 minutos. O sol já está alto agora, queimando forte. O calor reflete na água, subindo em ondas que distorcem a paisagem. O motor ronca firme, a água espirra nas laterais do barco, vento quente bate no rosto. Olho para ela de vez em quando. Ela não desgruda os olhos da trilha de água atrás de nós, vigiando, atenta, mesmo exausta, mesmo quebrada. Ela ainda está lutando. Reconheço isso. É a mesma teimosia que me fez levantar da cama todas as manhãs depois que ela morreu, mesmo quando não via mais sentido em continuar. Finalmente o barraco aparece na curva do rio. Pequeno, torto, madeiras velhas escurecidas pelo tempo, telhado de zinco remendado com chapas enferrujadas. Feio pra caramba, mas é meu. Aproximo o barco do atracadouro, desligo o motor. O silêncio volta, só o barulho da água batendo de leve nas estacas de madeira. Chegamos, aviso. Ela olha para o barraco e por um segundo vejo o medo voltar. Medo de entrar num lugar fechado com um homem desconhecido. Medo de ter feito a escolha errada. Fica tranquila, digo sem olhar para ela. Vou buscar comida, água e roupa seca. Você pode ficar no quarto dos fundos? Tranco a porta por dentro se quiser. Ninguém entra. Ela não responde, mas vejo os ombros relaxarem um pouco. Amarro o barco, pulo pro atracadouro, estendo a mão para ajudar ela a descer. Ela hesita, olha para minha mão como se fosse uma armadilha, mas no fim, aceita. A mão dela tá gelada, tremendo. Caminhamos até o barraco, abro a porta de madeira que range alto, o cheiro de mofo e peixe seco escapando lá de dentro. Entra, digo, fazendo sinal. Ela entra devagar, olhando tudo, ainda tensa, ainda assustada. Fecho a porta atrás de nós. E pela primeira vez em 3 anos, o barraco não está mais vazio. Tem vida aqui dentro de novo. Tem gente precisando de ajuda. Tem propósito. E isso me assusta quase tanto quanto me alivia. E aí, será que ele fez a escolha certa? Será que ela está realmente segura com ele? Comenta aí o que você acha que vai acontecer. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar essa história que está só começando. Até o próximo capítulo. Continue e alongue. O próximo Zé 58 estruturou o capítulo com tensão, gestos cuidadosos e detalhes sensoriais.
Capítulo 3. Pequenos gestos. Ela fica parada no meio da sala, segurando o bebê contra o peito, olhando tudo como se estivesse calculando as saídas. 2 passos até a porta, 3 até a janela. A postura dela é de animal acuado, pronto para correr ao menor sinal de perigo. Pode sentar, digo, apontando para a cadeira de madeira perto da mesa. Vou buscar água. Ela não se move. Só me acompanha com os olhos enquanto atravesso a sala até a cozinha minúscula nos fundos. Sinto o peso do olhar dela nas minhas costas, desconfiado, medindo cada movimento meu. Pego a caneca de alumínio, encho com água do filtro de barro. A água pinga devagar, fria, limpa. Volto, estendo para ela. Toma, pode beber, é água boa. Ela olha para a caneca, depois para mim, hesitando. A mão livre se move devagar, tremendo, até pegar a caneca. Ela cheira a água primeiro, um gesto rápido, instintivo. Só depois bebe, um gole pequeno, cauteloso. Depois outro, e outro, até esvaziar a caneca inteira. Quer mais? Pergunto. Ela faz que sim com a cabeça, sem falar. Pego a caneca de volta, encho de novo. Trago. Dessa vez ela bebe mais rápido, desesperada. A água escorre pelo canto da boca, pinga no pano sujo que envolve o bebê. Quando termina, ela limpa a boca com as costas da mão e finalmente senta na cadeira. O corpo dela desaba, como se as pernas não aguentassem mais sustentar o peso. Obrigada, sussurra tão baixo que quase não ouço. Não precisa agradecer. Fico ali parado, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber o que falar. Faz tanto tempo que não tenho ninguém aqui dentro que esqueci como é ter companhia, como é cuidar de alguém além de mim mesmo. O bebê se mexe no colo dela, choramingando baixo. Ela balança ele de leve, mas o choro fica mais forte, mais insistente. Fome. O menino tá com fome. Espera aqui, digo. Vou ver se acho leite em pó. Vou até o armário de cozinha, aquele móvel velho de madeira carcomida que range quando abro. Tem latas de sardinha, pacotes de bolacha velha, sal, farinha, café. No fundo, empurrada para trás de tudo, tem uma lata de leite em pó. A data de validade está vencida faz 6 meses, mas leite em pó dura anos. Deve servir. Pego a lata, procuro uma mamadeira. Não tenho. Claro que não tenho. Nunca precisei. Penso rápido. Mamadeira não, mas tem uma caneca pequena de plástico que ela usava para chá. Tá limpa. Vai ter que servir. Esquento água numa panela pequena no fogão a gás. O fogo azul lambe o fundo da panela, crepitando baixo. Enquanto a água esquenta, misturo o leite em pó com água fria na caneca, mexo até dissolver. Quando a água quente fica morna, adiciono um pouco para aquecer a mistura. Testo na parte de dentro do pulso, como vi ela fazer antigamente quando cuidava de bebê da vizinha. Morno. Não tá quente demais. Volto para a sala. Estendo a caneca para a mulher. Não tenho mamadeira, mas dá para dar na colher, ou deixa ele chupar o dedo molhado no leite. Já vi gente fazer assim. Ela pega a caneca, olha para o leite, depois para mim. Você tem filho? A pergunta sai hesitante, quase com medo da resposta. Não, respondo, a voz mais seca do que queria. Nunca tive. Ela não pergunta mais nada. Nota o tom. Entende que é um território que eu não quero pisar. Senta o bebê no colo de um jeito mais firme, molha o dedo mínimo no leite, leva até a boca do menino. Ele chupa com força, desesperado. Ela repete o gesto, de novo, paciente, enquanto o bebê vai se acalmando, mamando o que consegue. Fico ali olhando, sem saber onde enfiar as mãos, sem saber para onde olhar. É estranho ver isso. Ver cuidado, ver maternidade. Ver vida. Quantos meses ele tem? Pergunto, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade real. 3, ela responde, sem tirar os olhos do bebê. 3 meses e 10 dias. A precisão me pega de surpresa. Ela sabe exatamente. Cada dia importa para ela. E ele tá bem? Insisto. Não teve febre, não tá doente? Tá bem, ela diz, mas a voz falha. Pelo menos acho que tá. Ele chorou a noite inteira, mas de manhã parou. Não sei se é bom ou ruim. Criança chora, respondo sem saber se é verdade.
É o jeito delas. Você fez o certo trazendo ele para longe de... Paro. Percebo que não sei do que exatamente ela fugiu. De onde vocês estavam? Ela não responde. Continua alimentando o bebê, dedo molhado no leite, boca pequena chupando, o rostinho relaxando aos poucos conforme a fome passa. Vou até o quarto dos fundos, o quarto que era dela. Que ainda é dela, de certo modo, porque não mudei nada. A cama de casal encostada na parede, o lençol velho puído nas pontas, o travesseiro chato que ela reclamava, mas nunca trocou. O guarda-roupa de madeira com a porta torta que não fecha direito. Abro o guarda-roupa. As roupas dela ainda estão lá. Blusas desbotadas, calças velhas, um vestido florido que ela usava em dia de festa. Pego uma blusa, uma calça, tão grandes demais para a mulher da sala. Ela é pequena, magra demais, mas é melhor que roupa molhada. Volto, estendo as roupas para ela. Pode trocar ali no quarto. Aponto para a porta dos fundos. Vou ficar aqui fora. Não vou entrar. Ela pega as roupas, olha para mim, parece querer dizer alguma coisa, mas desiste. Levanta da cadeira com o bebê no colo, caminha até o quarto, olha para dentro como se estivesse avaliando se é uma armadilha. A porta tranca por dentro, aviso. Pode trancar se quiser. Ela entra, fecha a porta. Ouço o clique da tranca girando. Solto o ar que estava prendendo. Meu Deus, a desconfiança dela é tão pesada que sufoca. Mas entendo. Sei que ela tem motivos. Sento na cadeira que ela estava sentada, ainda quente. O cansaço vem de uma vez, pesado, como se tivesse carregado pedra o dia inteiro. Passo a mão no rosto, esfrego os olhos. Quando foi a última vez que dormi direito? Não lembro. O barco balança lá fora no atracadouro, água batendo no casco, madeira rangendo. Sapo começa a coachar na beira do rio, mesmo com o sol alto, canto esquisito para essa hora. Vento entra pelas frestas da janela, traz o cheiro de rio, de lama, de peixe apodrecendo na margem. Penso em acender um cigarro, mas desisto. Ela pode não gostar de fumaça perto do bebê. Fico ali, sentado, esperando. Os minutos passam devagar. Ouço barulho abafado vindo do quarto. Ela deve estar trocando de roupa, ou chorando, ou as duas coisas. 10 minutos depois, a porta se abre. Ela sai vestindo as roupas dela. A blusa de manga longa, azul desbotado, fica enorme, caindo dos ombros. A calça tá presa na cintura com um nó improvisado para não cair. Mas tá seca, tá limpa. O bebê tá embrulhado num lençol velho que ela deve ter achado no guarda-roupa. Também limpo, também seco. Ela parece outra pessoa, ainda cansada, ainda assustada, mas um pouco mais inteira. Melhorou? Pergunto. Melhorou, ela responde, a voz ainda baixa, mas menos trêmula. Senta, vou fazer comida. Não precisa, começa, mas o estômago dela ronca alto, cortando a frase no meio. Ela cora, abaixa o rosto, envergonhada. Precisa sim, digo, levantando da cadeira. Você não come nada desde ontem, e se você não comer, não vai ter leite para o menino. Ela hesita, mas senta de volta na cadeira, acomodando o bebê no colo. Ele está quieto agora, finalmente satisfeito, dormindo. Vou para a cozinha. Acendo o fogão de novo. Tem arroz cozido de ontem na panela, ainda bom. Esquento. Pego o peixe que limpei de manhã. Passo na farinha. Jogo na frigideira com um fio de óleo. O cheiro de peixe fritando enche a casa. Barulho de óleo chiando, crepitando. Coloco tudo num prato de alumínio amassado nas bordas. Arroz, peixe, farinha seca por cima. Simples, mas é o que tem. Levo até a mesa, coloco na frente dela. Pego um garfo, limpo na barra da camisa, entrego. Ela olha para o prato como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Come, insisto. Ela pega o garfo, começa a comer. Devagar no início, depois mais rápido, quase desesperada. Engole sem mastigar direito, empurra com água, volta a comer. O prato esvazia em menos de 5 minutos. Quando termina, ela limpa a boca com as costas da mão e olha para mim, pela primeira vez, com algo diferente no olhar. Não é confiança ainda, mas é gratidão. Obrigada, diz de novo. Dessa vez mais firme, mais real. De nada.
Silêncio. O bebê dorme no colo dela, respirando suave. O vento balança as tábuas soltas do telhado. Calor aperta lá fora, mas aqui dentro tá fresco. Sombra boa. Qual seu nome? Pergunto sem pensar. Ela hesita. Olha para a porta, para a janela, como se o nome fosse entregar ela para alguém. Joana, responde finalmente. Pode me chamar de Joana. Percebo que pode não ser o nome verdadeiro, mas tudo bem. Cada um guarda o que precisa guardar. E o menino? Miguel. Dessa vez não hesita. O nome do filho sai firme, carregado de amor. Bonito nome. Foi minha mãe que escolheu, ela diz, e a voz embarga. Antes de morrer, ela disse que se eu tivesse um filho homem, era para chamar de Miguel, que era nome de anjo protetor. Sua mãe tinha razão. Ela passa a mão no cabelo do bebê, um carinho leve, delicado. Ela morreu quando eu estava grávida de 5 meses. Teve um derrame. Foi rápido. Nem deu tempo de... A voz quebra. Ela engole seco. Nem deu tempo de ela conhecer ele. Sei que devo dizer alguma coisa. Sei que tem palavras certas para esse tipo de situação, mas não acho nenhuma. Porque toda palavra de consolo que eu poderia dar seria mentira. Não melhora. Não passa. Só fica mais fácil de carregar. Sinto muito. É tudo que consigo dizer. Ela acena com a cabeça, engolindo as lágrimas que ameaçam cair. Fico em pé, pego o prato vazio, levo até a pia. Lavo com água fria, sabão de coco, esfrego com a bucha velha que está caindo aos pedaços. Você pode descansar, aviso, sem virar para olhar. O quarto está livre. A cama não é grande coisa, mas é confortável. Pode dormir o quanto precisar. E você? Ela pergunta, a voz cautelosa. Eu durmo na rede lá fora. Sempre durmo lá. Mentira, não durmo na rede faz meses. Mas ela não precisa saber disso. Não precisa. Eu posso dormir na rede. Você não precisa. Joana, corto, virando para olhar ela pela primeira vez com firmeza. Aceita a ajuda, por favor. Você precisa descansar. E o menino também. Ela segura o olhar por 1 segundo, 2, 3. Procura algo no meu rosto. Depois desvia, rendida. Tá bom, sussurra. Levanta da cadeira, caminha até o quarto, para na porta. Você vai ficar aqui perto? A voz sai pequena, quase infantil. Vou ficar sentado aqui na sala, respondo. Qualquer coisa, é só chamar. Ela faz que sim com a cabeça e entra no quarto. A porta fica entreaberta. Não tranca dessa vez. É um começo. Sento de volta na cadeira. Olho pela janela. O sol já passou do meio-dia. O rio brilha lá fora. Água correndo lenta. Reflexo dourado se movendo na superfície. E pela primeira vez em 3 anos, não me sinto completamente sozinho. É assustador. Mas também é bom. E aí, a confiança está começando a nascer? O que você acha que aconteceu com a Joana? Comenta aí sua teoria. E não esquece de deixar o like e se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa história. Até já! Continue e alongue o próximo 01. Zero Orchestrated Extended Narrative Chapter with Escalating Tension and Sensory Details. Capítulo 4. Quando o medo bate à porta. Acordo com um grito. Pulo da cadeira onde cochilei sem querer, o coração já disparado antes mesmo de entender o que está acontecendo. A luz do dia mudou. O sol está descendo, laranja forte cortando as frestas da janela. Devo ter dormido umas 3 horas. Outro grito vem do quarto, agudo, desesperado. Corro até a porta entreaberta e empurro. Joana está sentada na cama, o bebê nos braços, o rosto transtornado de pânico. Ele está quente! Ela grita, a voz falhando. Ele está muito quente. Chego perto. Mesmo de longe, sinto o calor irradiando do corpo pequeno do Miguel. O rostinho do menino está vermelho, suado, os olhinhos apertados, a boca aberta num choro fraco, sem força. Deixa eu ver, peço, estendendo as mãos. Ela hesita só 1 segundo. Depois entrega o bebê para mim. O corpinho queima nas minhas mãos. Febre alta. Muito alta. Merda. Desde quando ele tá assim? Pergunto, tentando manter a voz calma mesmo com o desespero subindo pela garganta. Não sei. Joana soluça.
as mãos tremendo. Eu dormi, quando acordei ele estava chorando, peguei ele no colo e estava assim, queimando. Penso rápido, febre em bebê pequeno é perigoso, muito perigoso. Pode ser qualquer coisa, infecção, desidratação, pneumonia. Preciso baixar a temperatura dele rápido. Pega aquela toalha ali, aponto para o varal improvisado que tem no canto do quarto. Molha com água fria, mas não gelada. Ela corre, pega a toalha, sai para o corredor onde tem a torneira. Ouço a água correndo, ela voltando. Aqui, estende a toalha úmida pingando. Deito o Miguel na cama, abro o lençol que envolve ele. O corpinho pequeno está encharcado de suor. A pele vermelha, quente demais ao toque. Passo a toalha úmida na testa dele, no pescoço, no peito, nas perninhas. Ele choraminga baixo, vira a cabeça de um lado para o outro. Tem remédio? Joana pergunta, a voz fina de desespero. Tem alguma coisa para dar para ele? Não tenho remédio para criança. Respondo, continuando a passar a toalha no corpo dele. Só tenho dipirona em comprimido e não dá para dar isso para bebê assim. Então o que a gente faz? Ela grita, as lágrimas escorrendo livre agora. Ele vai morrer. Meu filho vai morrer. Não vai morrer. Falo firme, olhando direto nos olhos dela. Escuta aqui, Joana. Ele não vai morrer. A gente vai cuidar dele, vai baixar essa febre e ele vai ficar bem. Mas eu preciso que você fique calma. Consegue ficar calma? Ela morde o lábio, engole o soluço, faz que sim com a cabeça. Bom, volta a atenção para o Miguel. Continua passando a toalha nele. Eu vou buscar mais água fria e fazer um chá. Chá? Ela repete confusa. Chá de folha de goiaba. Minha mãe fazia quando eu era criança e ficava doente. Ajuda a baixar febre. Não sei se realmente ajuda, mas preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa, para não ficar parado vendo o menino queimar. Saio corredor afora. Vou até o fundo do quintal onde tem um pé de goiaba raquítico que insiste em dar fruto mesmo sem cuidado nenhum. Arranco algumas folhas verdes, volto correndo, lavo na torneira, ponho para ferver numa panela pequena. Enquanto a água ferve, volto para o quarto. Joana está sentada na cama, segurando o Miguel no colo, passando a toalha úmida nele sem parar, cantarolando baixinho uma música que não reconheço. A voz dela falha, quebra, mas continua. O bebê ainda chora, mas mais fraco agora, como se não tivesse mais força. Tá melhorando? Pergunto, tocando a testa dele. Ainda quente, mas talvez um pouco menos. Ou é impressão minha porque quero acreditar nisso? Acho que sim, Joana sussurra. Acho que tá baixando. O chá apita na cozinha. Corro, desligo o fogo, coo num pano limpo, deixo esfriar um pouco. Volto com a caneca. Dá para ele beber. Estendo para ela. Só um pouquinho, vai ajudar. Ela molha o dedo no chá morno, leva até a boca do Miguel. Ele lambe fraco, faz careta com o gosto amargo, vira o rosto. Vamos, meu amor. Ela insiste, a voz embargada. É ruim, mas vai te fazer melhorar. Vamos, tenta de novo, de novo. Na quinta tentativa, o bebê aceita, chupa o dedo, engole. Ela repete o processo, paciente, amorosa, desesperada. 20 minutos depois, a febre começa a baixar de verdade. O rosto do Miguel volta à cor normal, o corpo esfria, o choro para. Ele abre os olhinhos, olha em volta, confuso, cansado. Joana desaba de alívio, abraçando o filho contra o peito, chorando agora de gratidão. Graças a Deus. Ela repete baixinho, como uma reza. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Sento na beirada da cama, as pernas tremendo agora que a adrenalina passou. Passo a mão no rosto, respiro fundo. Foi por pouco. Ele precisa de médico, digo, quando consigo achar a voz. Pode voltar a dar febre, pode ser infecção, pode ser um monte de coisa. Precisa ser visto por alguém que entende. Joana levanta o rosto, os olhos vermelhos me fitando com pânico renovado. Eu já disse que não posso ir em hospital. A voz sai dura, firme. Não posso! Joana! Não! Ela corta categórica. Se eu aparecer num hospital com um bebê doente, vão fazer perguntas, vão querer saber quem eu sou, de onde vim, onde está o pai da criança, vão chamar assistente social, polícia, vão...
A voz quebra. Vão tirar meu filho de mim. Ninguém vai tirar seu filho de você. Tento acalmar. Você não sabe disso, ela grita. Você não sabe como essas coisas funcionam. Mulher pobre, sozinha, fugindo, com bebê doente. Eles não vão acreditar em mim. Vão achar que eu machuquei ele, que eu sou mãe ruim, que eu não presto. Vão pegar ele e vão dar para outra família. E eu nunca mais vou ver meu filho. A dor na voz dela é tão crua, tão real, que me acerta no peito como um soco. Tá bom, cedo, levantando as mãos. Tá bom, sem hospital. Mas se a febre voltar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não posso deixar ele morrer aqui. Não vai voltar, ela diz, mais para si mesma do que para mim. Não vai. Silêncio pesado cai sobre o quarto. Lá fora o sol termina de se pôr, o céu virando um degradê de laranja, rosa, roxo. Pássaros gritam nas árvores, voltando para os ninhos. O rio murmura baixo, água correndo sempre, indiferente ao drama humano. Vou fazer janta, digo finalmente me levantando. Vocês precisam comer. Saio do quarto antes que ela possa responder. Na cozinha, acendo o lampião a gás, porque a luz elétrica já começou a falhar com a noite caindo. A chama amarela dança, projetando sombras longas nas paredes de madeira. Esquento o resto do arroz, frito mais peixe, faço café forte. Coloco tudo numa bandeja improvisada, tábua de madeira velha, e levo até o quarto. Joana ainda está sentada na cama, o Miguel dormindo tranquilo agora no colo dela. Ela olha para a comida, mas não faz menção de pegar. Come, insisto. Ele está dormindo. Aproveita. Ela hesita, depois ajeita o bebê na cama, cercado de travesseiros para não rolar, e pega o prato. Come devagar dessa vez, mastigando direito, o olhar distante. Desculpa, ela diz de repente sem olhar para mim, por ter gritado. Você só estava tentando ajudar. Não precisa pedir desculpa, você está assustada. É normal. É que... Ela para. Escolhe as palavras com cuidado. Eu não posso perder ele. Ele é tudo que me resta. Se tirarem ele de mim, eu não sei o que eu faço. A vulnerabilidade na voz dela me desmancha por dentro. Ninguém vai tirar ele de você. Repito, dessa vez com mais convicção. Não enquanto você estiver aqui. Ela finalmente me olha e vejo gratidão misturada com medo, esperança misturada com desespero. Por que você está fazendo isso? Pergunta baixinho. Por que está ajudando a gente? Você nem me conhece. Fico em silêncio por um tempo pensando na resposta. A verdade é complicada demais para colocar em palavras. Como eu explico que ajudar ela é um jeito de tentar preencher o buraco que ficou desde que perdi minha esposa? Como eu digo que cuidar dela e do Miguel é a primeira coisa que me faz sentir vivo em anos? Porque todo mundo merece ajuda quando está no fundo do poço. Respondo finalmente. E porque eu sei como é estar sozinho. Ela não responde, só volta a comer, devagar, pensativa. Estou saindo do quarto quando ouço o barulho. Um motor, longe ainda, mas vindo na direção do barraco. Meu corpo inteiro fica tenso. Barcos não passam por aqui a essa hora. Nunca passam. Essa parte do rio é isolada, sem interesse para ninguém. Não tem peixe bom, não tem passagem para lugar nenhum. É só meu barraco e solidão. O que foi? Joana percebe minha mudança, o medo voltando instantaneamente ao rosto dela. Fica quieta, sussurro. E apaga a luz. Ela obedece na hora, soprando o lampião. O quarto mergulha na escuridão. Vou até a janela da sala, olho para fora pela fresta. A noite já caiu completamente, mas a lua crescente ilumina o rio com uma luz pálida e fantasmagórica. E ali, cortando a água, vindo na minha direção, vejo o vulto de um barco. Maior que o meu, motor potente, ronrando forte. Luz de lanterna varrendo as margens. Merda! Eles estão me procurando. A voz de Joana vem do escuro atrás de mim, baixa, aterrorizada. Eu sabia que ele não ia desistir. Quem é ele? Pergunto, sem tirar os olhos do barco que se aproxima. O pai do Miguel? Ela responde, e o nome sai carregado de tanto medo que sinto um arrepio. Ele não deixa ninguém ir embora. Nunca deixa.
O barco tá cada vez mais perto. Consigo ver 2 vultos nele agora. 2 homens, um pilotando, outro segurando a lanterna, varrendo as margens, procurando. Esconde no quarto, ordeno, ainda sussurrando, debaixo da cama, e não faz barulho nenhum, nenhum. Nem se o Miguel chorar, você abafa. Entendeu? E você? Eu vou lá fora. Vou fingir que tô sozinho. Vai dar certo. E se não der, não respondo, porque não tenho resposta. Ela volta pro quarto correndo. Ouço ela pegando o Miguel, o rangido da cama quando ela se enfia embaixo. Respiro fundo. Acendo o lampião da sala. Deixo a luz fraca, natural. Pego a rede velha, penduro entre os ganchos no varal da varanda. Deito nela, balanço de leve, pego um cigarro, acendo. Tento parecer relaxado. Apenas um pescador solitário fumando antes de dormir. O barco se aproxima. O ronco do motor ecoa alto agora, cortando o silêncio da noite. A lanterna varre meu barraco, me ilumina. Aperto o cigarro entre os dedos para esconder o tremor das mãos. O barco reduz a velocidade, aproxima do meu atracadouro. Boa noite! Uma voz masculina grita, grossa, autoritária. Boa noite! Respondo mantendo o tom casual. Tá perdido? O barco para ao lado do meu. Agora consigo ver os 2 homens melhor. Um é grande, barrigudo, cara fechada. O outro é mais novo, magro, nervoso. Nenhum dos 2 tem cara de pescador. Tem cara de gente que tá acostumada a conseguir o que quer. Tamo procurando alguém, o grandão diz, jogando uma corda e amarrando no meu atracadouro sem pedir licença. Uma mulher. Morena, baixinha, com um bebê. Você viu? Não vi ninguém, respondo, dando uma tragada no cigarro. Aqui não passa ninguém, só eu mesmo. O grandão estreita os olhos, desconfiado. Tem certeza? Ela pode ter passado de barco, pode ter pedido ajuda. Tenho certeza. Seguro o olhar dele, firme. Tô aqui o dia inteiro. Pesquei de manhã, voltei, almocei, dormi. Não vi ninguém. O mais novo acende uma lanterna potente, aponta para o meu barraco, vasculhando. A luz entra pelas janelas, ilumina a sala vazia, a cozinha, passa raspando pela porta entreaberta do quarto. Meu coração dispara. Se ele entrar, se ele resolver revistar, posso dar uma olhada dentro? O grandão pergunta, mas não é realmente uma pergunta, é uma afirmação. Ele já está subindo para o meu atracadouro. Não pode, respondo descendo da rede, bloqueando o caminho. Essa é minha casa. Não deixo estranho entrar. A gente não quer problema, o mais novo diz, a voz fina. Só queremos a mulher. Ela levou algo que não é dela, o bebê. Ele tá falando do bebê. E eu já disse que não vi ninguém. Repito, a voz mais dura agora. Então agradeço se vocês desamarrassem do meu atracadouro e seguissem caminho. O grandão me encara. Ele é maior que eu, mais pesado, mais forte. Se ele quiser entrar à força, não sei se consigo parar ele. Os segundos se arrastam. Então, vindo do quarto, um som. Pequeno, fraco, um choramingo de bebê. Tudo congela. O grandão sorri. Um sorriso sem alegria, sem humor. Só vitória. Não viu ninguém, foi. Ele diz, a voz perigosa. E começa a andar na direção da porta. Nossa! A tensão tá insuportável. Será que ele vai conseguir proteger Joana e Miguel? O que vai acontecer agora? Comenta aí o que você acha que vem. E deixa o like, se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo que vai ser eletrizante. Até já! Continue e alongue o próximo Zeldzoom, The Trace Architected Tension-Filled Chapter with Emotional Depth and Sensory Details. Capítulo 5. Quando o passado alcança o corpo inteiro, me trava por um segundo. Um único segundo onde o mundo para e todas as possibilidades ruins passam pela minha cabeça ao mesmo tempo. Mas só um segundo, porque depois disso, alguma coisa dentro de mim acorda. Alguma coisa que estava adormecida faz 3 anos. Alguma coisa que se recusa a deixar que tirem dela o que sobrou de vida nessa casa. Bloqueio a passagem do grandão com o corpo, abrindo os braços. Gato, digo rápido, a voz saindo mais firme do que esperava. É um gato. Tem um gato que fica miando aí nos fundos. Sempre faz isso de noite. O grandão para, estreita os olhos.
Gato, repete, cético. Gato, confirmo. Bicho folgado. Não é meu, mas vive aqui pedindo comida. Deve ter entrado pela janela dos fundos de novo. O mais novo aponta a lanterna direto no meu rosto, me cegando. Aperto os olhos, mas não desvio o olhar. Engraçado, o grandão diz, a voz arrastada. Porque esse miado aí pareceu muito com choro de bebê. Gato faz barulho estranho quando tá no cio, respondo, rezando para que Miguel não chore de novo. Parece criança mesmo. Já ouvi reclamação de vizinho achando que era bebê abandonado. Mas é só gato. Silêncio tenso. O rio murmura baixo. Uma coruja pia longe, na mata. O vento balança as folhas secas no chão do atracadouro. O grandão dá um passo na minha direção. Tão perto agora que sinto o cheiro de cachaça no bafo dele, misturado com cigarro barato e suor velho. Olha aqui, meu velho. Ele fala baixo, ameaçador. Eu posso ser educado e pedir licença para entrar. Ou posso ser mal educado e entrar do mesmo jeito. Você escolhe. Meu coração bate tão forte que tenho certeza que ele consegue ouvir. As mãos formigam. A boca fica seca. Cada músculo do corpo está gritando para eu sair da frente, para não arrumar briga que não posso vencer. Mas não saio. Não vai entrar, digo, a voz baixa, mas firme. Nem educado, nem mal educado, porque essa é minha casa. E aqui quem manda sou eu. O grandão ri, um riso curto, seco, perigoso, corajoso. Ele comenta quase com admiração. Ou burro, ainda não decidi qual. Tanto faz, respondo. O resultado é o mesmo, você não entra. Ele me encara, eu encaro de volta, segundos que parecem horas. Então, o mais novo, que tinha ficado quieto até agora, fala: chefe, deixa pra lá, deve ser gato mesmo. Vamos procurar em outro lugar. Cala a boca. O grandão rosna sem tirar os olhos de mim. Mas algo no tom do mais novo parece ter plantado dúvida, ou cansaço, ou simplesmente vontade de seguir em frente em vez de perder tempo brigando com um pescador teimoso no meio do nada. O grandão recua um passo. Só um. Tá bom, ele diz finalmente. Vamos embora. Mas a gente volta. E se eu descobrir que você tá mentindo, velho, eu volto aqui e queimo essa pocilga inteira com você dentro. Entendeu? Entendi, respondo, sem desviar o olhar. Ele cospe no chão, entre meus pés, e vira as costas. Os dois voltam pro barco. O mais novo desamarra a corda, joga no convés. O grandão liga o motor, ronco alto rasgando a noite. Ah! O grandão grita por cima do barulho do motor já se afastando. E se você ver uma mulher com bebê por aí, faz um favor para você mesmo. Entrega ela pra gente, vale a pena. Tem recompensa boa. Não respondo. Só fico ali parado, tremendo agora que a adrenalina começa a passar, vendo o barco se afastar, a lanterna varrendo a margem rio abaixo, o ronco do motor sumindo aos poucos na distância. Quando o silêncio volta completamente, minhas pernas quase cedem. Seguro na pilastra de madeira do barraco para não cair. Respiro fundo, uma vez, duas, três. O suor escorre pelas costas, gelado agora. Eles foram? A voz de Joana vem do escuro baixinha, trêmula. Viro. Ela tá na porta, ainda segurando o Miguel contra o peito, uma mão sobre a boca do bebê para abafar qualquer som. Os olhos arregalados, brilhando úmidos na pouca luz do lampião. Foram? Confirmo, a voz saindo rouca. Por enquanto, ela sai do quarto, tropeça, quase cai. Eu me aproximo, seguro o braço dela. Ela tá tremendo da cabeça aos pés, os dentes batendo. Eles iam entrar, ela sussurra. Iam me achar, iam levar o Miguel, mas não levaram. Corto, firme. Eles foram embora. Mas vão voltar, ela diz, a voz subindo. Você ouviu? Eles vão voltar. Então a gente se prepara. Ela me olha como se eu tivesse enlouquecido. Se preparar? Como? Você viu o tamanho daquele homem? Viu a cara dele? Ele não tá brincando. Ele vai voltar e vai... Joana, seguro os ombros dela. Forço ela a me olhar. Respira. Você tá em pânico. Precisa respirar. Ela tenta, mas o ar sai em soluços curtos, desesperados.
O bebê, sentindo a agitação da mãe, começa a choramingar de novo. Vem, digo, guiando ela de volta para a cadeira. Senta, acalma o menino, eu vou trancar tudo. Ela obedece, automaticamente, como se o corpo tivesse desistido de reagir. Senta, embala o Miguel, cantarola baixinho aquela música de novo, a voz falhando a cada nota. Vou pela casa trancando tudo que tem tranca. Porta da frente, janelas, porta dos fundos. Não que vá adiantar muito, as fechaduras são velhas, fracas, e se alguém quiser entrar à força, entra, mas pelo menos não vão entrar silenciosamente. Quando termino, volto para a sala. Joana ainda está cantarolando, mas o Miguel parou de chorar. Deve ter pegado no sono de novo, exausto do dia difícil. Sento na cadeira de frente para ela. O lampião entre nós projeta sombras dançantes nas paredes. Lá fora, o rio continua seu caminho, indiferente. Agora você vai me contar, digo sem rodeios. Tudo. Quem é esse homem? Por que ele está te procurando? O que aconteceu? Joana abaixa a cabeça, os ombros curvando para frente, como se o peso do mundo tivesse caído sobre ela de uma vez. Eu não queria envolver você nisso, sussurra. Já estou envolvido. Acabei de mentir para 2 homens perigosos. Ameacei um deles. Eles sabem meu rosto agora, sabem onde eu moro. Então sim, já estou envolvido. Agora fala. Ela fica em silêncio por tanto tempo que penso que não vai falar. Mas então, com a voz baixa e quebrada, começa. O nome dele é Reinaldo. A gente ficou junto por 4 anos. Conheci ele quando eu tinha 18. Ele era mais velho, 35 na época. Trabalhava com transporte de carga no Rio. Tinha dinheiro, tinha barco bom, falava bonito. Faz uma pausa, respira fundo, continua. No começo era bom. Ele era atencioso, carinhoso. Me levava em lugar bonito, me dava presente. Minha mãe não gostava dele. Dizia que tinha alguma coisa errada, mas eu não ouvia. Achava que ela era super protetora. Outra pausa, mais longa. Os dedos dela apertam o tecido da blusa. Quando a gente foi morar junto, as coisas mudaram. Devagar no início. Ele começou a controlar onde eu ia, com quem eu falava. Dizia que era porque me amava, porque tinha ciúme. Eu achei fofo no começo. Que idiota eu fui. A voz embarga. Ela engole seco. Quando eu engravidei, ele ficou feliz. Disse que sempre quis um filho. Mas quando minha mãe morreu, quando eu fiquei grávida de 5 meses e perdi ela, eu entrei em depressão. Chorava o tempo todo. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. E ele não entendia. Dizia que eu tinha que pensar no bebê, que tinha que parar de frescura, que minha mãe já tinha morrido e não ia voltar. Uma lágrima escorre pelo rosto dela. Ela não limpa. Depois que o Miguel nasceu, piorou. Eu não estava conseguindo dar conta. Não tinha leite suficiente. O bebê chorava demais. Eu não dormia. Pedi ajuda. Pedi para ele me levar num médico, num posto de saúde. Ele disse que não precisava, que eu era fraca, que toda mulher cuida de filho e eu não era especial. Sinto a raiva subindo, quente e pesada no peito. Quando o Miguel tinha 2 meses, eu tentei sair com ele para visitar uma amiga. Reinaldo descobriu. Me trancou em casa por 3 dias. Disse que eu não saía mais sem permissão dele. Que o filho era dele também e eu não ia ficar andando por aí, expondo a criança a perigo. Ela levanta o rosto e os olhos vermelhos me encaram direto. 1 semana atrás, ele bateu em mim pela primeira vez, porque o Miguel estava chorando de madrugada, e acordou ele. Ele me empurrou contra a parede, me deu um tapa no rosto, disse que se eu não fizesse o menino calar a boca, ele ia fazer do jeito dele. O sangue ferve nas minhas veias. Naquela noite, quando ele dormiu, eu peguei o Miguel, peguei a roupa do corpo e fugi. Não levei nada, nem celular, nem documento. Nada, só meu filho. Andei a noite inteira pela estrada de terra. Peguei carona com um caminhoneiro até a beira do rio. Atravessei de canoa com um pescador velho que teve pena de mim. Quando cheguei do outro lado, vi você. Silêncio. O lampião crepita. Um inseto bate contra a chama, chamuscando. E ele não vai desistir. Ela conclui. A voz dura agora. Não é por mim.
Nem pelo Miguel. É porque na cabeça dele a gente é propriedade dele, coisa que ele possui. E Reinaldo não deixa ninguém pegar o que é dele. Nunca. Fico olhando para ela, processando tudo. A história não é nova. Já ouvi versões dela centenas de vezes, em conversas de boteco, em relatos no rádio, em cochichos na vila. Mas ouvir aqui, na minha frente, com a mulher tremendo e o bebê dormindo no colo dela, torna tudo mais real, mais próximo, mais doloroso. Você tinha razão em fugir, digo finalmente, e vai continuar longe dele. Como? Ela pergunta, sem esperança na voz. Você viu, eles estão procurando. E esse rio tem pouca saída. Uma hora eles me acham. Então a gente some de outro jeito. Que outro jeito? Penso rápido. As opções são poucas. Podemos ficar aqui, mas eles vão voltar. Podem ir embora pelo rio, mas o barco deles é mais rápido e eles conhecem as rotas. Ir por terra é perigoso com um bebê pequeno, trilhas fechadas, sem estrutura, mas tem um lugar. Meu tio, digo, a ideia tomando forma conforme falo. Ele tem uma casa no interior do Maranhão, perto de Caxias, isolada. Ninguém sabe que existe, só família. Ele deixou para mim quando morreu, mas nunca usei. Fica longe do rio, longe de tudo. A gente pode ir para lá. A gente? Ela repete, surpresa. Você acha que vou deixar você ir sozinha, com um bebê de 3 meses, por estradas que você não conhece? Balanço a cabeça. Não, eu levo vocês. Fico até ter certeza que estão seguros. Depois volto. Mas por quê? Ela pergunta, genuinamente confusa. Por que você faria isso? Você não ganha nada com isso. Só problema. Olho para ela, para a mulher assustada com o filho no colo, e vejo outra pessoa. Vejo minha esposa, nos últimos dias, fraca demais para levantar da cama sozinha, me pedindo para não deixar ela morrer sozinha. Vejo a promessa que fiz e não consegui cumprir porque estava no rio quando ela teve a parada respiratória. Vejo a culpa que carrego todo dia, porque tem certas coisas que a gente não pode ignorar, respondo. E você precisando de ajuda é uma delas. Joana me olha por um longo momento. Depois, pela primeira vez desde que a encontrei, ela sorri. Um sorriso pequeno, fraco, mas real. Obrigada, ela diz, e dessa vez a palavra vem carregada de significado. Não agradece ainda. A gente ainda tem que sair daqui. Levanto, vou até a janela, olho para a escuridão lá fora. O rio tá calmo, nenhum barco à vista, mas sei que eles vão voltar. Talvez amanhã, talvez depois, mas vão. A gente sai de madrugada, decido em voz alta, antes do sol nascer. Vamos pelo rio até a vila de São Miguel. De lá pega ônibus até Caxias. Deve dar umas 8 horas de viagem. E o barco deles? Se eles virem a gente no rio, por isso vamos sair cedo. Eles devem ter parado em alguma margem para dormir. Se a gente for antes do amanhecer, passa despercebido. Não menciono a parte onde, se eles nos virem, não tem escapatória. O barco deles é mais rápido. Nos alcançariam em minutos, mas cruzo essa ponte quando chegar nela. Vai dormir um pouco, digo para Joana. Eu fico acordado. Se acontecer alguma coisa, eu aviso. Você não vai dormir nada? Já dormi demais nos últimos 3 anos. Hoje eu fico acordado. Ela hesita, mas o cansaço vence. Levanta, segurando o Miguel com cuidado para não acordar ele, e vai para o quarto. Antes de fechar a porta, vira. Eu confio em você, diz baixinho. Não sei porquê, mas confio. Então tá fazendo a escolha certa. Ela fecha a porta. Ouço o rangido da cama, o silêncio se instalando. Fico sentado na cadeira, olhando para a porta, para o rio pela janela, para o lampião que queima abaixo. E pela primeira vez em anos, sinto que tenho um propósito além de simplesmente continuar respirando. Amanhã a gente foge. Amanhã a gente luta. Hoje eu protejo. Isenção total. Agora a gente conhece a história da Joana e a situação está cada vez mais perigosa. Será que eles vão conseguir fugir? O que vai acontecer no rio amanhã de madrugada? Comenta aí sua teoria. E não esquece do like e da inscrição para não perder o próximo capítulo que promete muita emoção. Até mais. Continue
e alongue o próximo 01.06 Architected Tense Narrative Chapter with Sensory Details and Character Transformation capítulo 6. A fuga antes do amanhecer. Não durmo. Fico sentado na cadeira de madeira a noite inteira, ouvindo cada rangido do barraco, cada sopro de vento, cada barulho do rio batendo no atracadouro. O lampião queima baixo, chama fraca tremendo, projetando sombras que dançam nas paredes como fantasmas inquietos. Às 3 da madrugada levanto. O corpo tá dolorido de ficar na mesma posição, as costas reclamando, os joelhos estalando. Vou até a janela, olho lá fora. Escuridão completa. A lua já se pôs. Nem estrela aparece por entre as nuvens baixas que cobrem o céu. Bom, quanto mais escuro, melhor pra gente passar despercebido. Vou até o quarto dos fundos. Bato de leve na porta. Joana, chamo baixinho. Tá na hora. Ouço movimento lá dentro. Ela deve ter dormido vestida, porque abre a porta em segundos, o Miguel já no colo, enrolado no lençol. Os olhos dela tão vermelhos, inchados. Deve ter chorado antes de dormir. Ou nem dormiu, assim como eu. Tá tudo pronto? Ela pergunta, a voz rouca. Vou preparar agora. Você fica aqui, não acende luz, não faz barulho. Ela assente, voltando pro escuro do quarto. Trabalho rápido, no silêncio, guiado mais pelo tato e pela memória do que pela visão. Pego a mochila velha de lona que uso quando vou pescar longe. Dentro coloco a lata de leite em pó, pacote de bolacha, 2 latas de sardinha, isqueiro, faca de limpar peixe, corda, a garrafa térmica cheia de água, o resto do dinheiro que tenho guardado numa lata de café. Não é muito, R$ 300 em notas amassadas, mas é tudo que tenho. Coloco também o documento do barco e minha carteira de identidade velha, caso precise provar alguma coisa para alguém. Volto pro quarto, estendo a mochila para Joana. Segura isso, vou preparar o barco. Saio pela porta dos fundos, caminhando devagar pelo quintal de terra batida até o atracadouro. A madeira range sob meus pés. Sons que parecem estrondos na quietude da noite. Paro, espero, escuto. Nada. Só rio, vento e o coração batendo forte demais no peito. Desço pro barco. Confiro o motor. Tanque de gasolina cheio. Óleo no nível. Correia tensionada. Testo a corda de arranque devagar, sem puxar de verdade. Só sentindo a resistência. Parece bem. Amarro a mochila embaixo do banco da proa, onde não vai molhar se entrar água. Solto a amarra que prende o barco, mas mantenho a corda na mão, segurando ele encostado no atracadouro. Volto pro barraco. Joana já tá na porta, esperando, o Miguel dormindo pesado no colo dela. Vamos, sussurro. Ela me segue até o rio. Ajudo ela a entrar no barco, seguro o braço dela enquanto ela pisa na lateral oscilante, quase perdendo o equilíbrio. Quando tá sentada firme no banco da proa, abraçando o bebê, entro atrás dela. Segura aqui. Estendo um colete salva-vidas velho, todo rachado, mas ainda funcional. Veste isso. E o Miguel? Fica com ele no colo. Se alguma coisa acontecer, você se joga na água segurando ele contra o peito. O colete vai manter vocês dois na superfície. Vejo o medo crescer nos olhos dela, mas ela não discute. Veste o colete, aperta as fivelas com as mãos tremendo. Empurra o barco para longe do atracadouro com o remo, deixando a gente deslizar silencioso sobre a água preta. Quando estamos longe o suficiente da margem, seguro a corda do motor, respiro fundo e puxo. O motor tosse, merda, puxo de novo. Tosse, falha, morre. Não vai pegar? Joana sussurra, o pânico já roendo a voz. Vai, respondo mais confiante do que me sinto. Terceira puxada. O motor tosse, ronca, quase pega, morre de novo. Suor frio escorre pelas minhas costas. Vamos, desgraça. Não é hora de morrer. Quarta puxada. O motor pega. Ronco alto, fumacento, rasgando o silêncio da madrugada como um grito. Abaixa! Ordeno para Joana. Fica baixa no barco. Ela obedece, curvando o corpo sobre o Miguel, fazendo os dois sumirem abaixo da borda.
Acelero devagar, virando o barco rio abaixo. A escuridão é quase total. Não vejo a margem, não vejo nada além de borrões negros onde devem estar as árvores. Navego pela memória, pelo som da água, pelo instinto de anos pescando essas águas. 15 minutos depois, o céu começa a clarear no horizonte. Um azul escuro, quase roxo, substituindo o preto. Ainda não é dia, mas já não é mais noite completa. Consigo ver a margem agora, a linha das árvores recortada contra o céu clareando. E também consigo ver o barco. Tá parado na margem esquerda, uns 500 metros à frente. Amarrado numa árvore grossa que se debruça sobre a água. Reconheço na hora, é o barco deles. Dos homens que vieram procurar Joana ontem à noite. Meu estômago vira. Joana! Chamo baixinho, sem tirar os olhos do barco. Não levanta, não se mexe, não faz barulho nenhum. O que foi? Ela sussurra de volta, tensa. Eles estão ali na frente, parados. Devem estar dormindo. Ouço a respiração dela acelerar, entrando em pânico. Calma, digo, tentando acalmar ela e a mim mesmo. A gente vai passar bem devagar pela margem oposta. Se tiver sorte, eles nem vão acordar. Reduzo a velocidade do motor até o mínimo possível. O barco avança devagar, silencioso quanto um barco com motor velho pode ser. Me aproximo da margem direita, o mais longe possível do barco deles. 100 metros de distância. Consigo ver melhor agora. Tem uma lona azul estendida sobre a proa do barco deles, como uma barraca improvisada. Embaixo dela, 2 formas escuras, imóveis, dormindo. 80 metros. O motor do meu barco tosse de leve. Meu coração para. Espero o barulho acordar eles. Espero gritos. Espero perseguição. Nada. Continuam dormindo. 60 metros. Estamos quase na altura deles agora, na margem oposta. A distância entre os 2 barcos deve ser uns 80 metros. Largo o rio aqui. Se eles acordarem agora, 40 metros. Uma das formas embaixo da lona se mexe. Vira de lado. Minha respiração trava, mas não acorda. Só muda de posição e fica quieto de novo. 20 metros. Estamos passando. Quase lá. Quase é quando o Miguel chora. Não é um choro alto. É um choramingo baixo, sonolento, de bebê que está acordando e não entende onde está. Mas na quietude da madrugada, no silêncio do rio, o som carrega longe. Muito longe. Vejo a lona se mexer. Alguém se levanta embaixo dela. Rápido. Merda! Solto entre os dentes. O que... Joana começa. Acelera firme na minha mochila, abaixa a cabeça e não solta o menino. Falo rápido, já empurrando o acelerador do motor até o fim. O barco dá um solavanco para frente, a proa levantando, a água espirrando nas laterais. Joana grita baixo, se agarra no banco com uma mão, segura Miguel com a outra. Olho para trás. Os 2 homens estão acordados agora, de pé no barco deles. O grandão aponta pra gente, gritando alguma coisa que não consigo ouvir por cima do ronco do meu motor. O mais novo corre pra popa, começa a puxar a corda do motor deles. Não, 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 não. Segura! Grito pra Joana. Viro o barco numa curva brusca, cortando pro meio do rio onde a correnteza é mais forte. O barco balança violento, a água entra pela lateral, molhando tudo. Joana grita de novo, mas não solta o bebê. O motor deles pega. Ouço o ronco potente mesmo à distância. Muito mais potente que o meu. Olho para trás de novo. Eles estão vindo, rápido. O barco deles corta a água como faca, deixando uma esteira larga de espuma branca. Vem direto na nossa direção, sem desviar, sem hesitar. Mais rápido! Joana grita, olhando para trás também agora, vendo o barco se aproximar. Tô no máximo! Grito de volta. Mas não adianta. O barco deles é melhor, mais novo, motor mais forte. Eles ganham terreno a cada segundo. 300 metros. 250. 200. Penso rápido. Não posso ganhar deles na velocidade. Mas conheço esse rio melhor que ninguém. Conheço cada curva, cada banco de areia, cada pedra escondida embaixo da água. À frente vejo a curva fechada que o rio faz perto de um afloramento rochoso. É perigosa. Tem pedra logo abaixo da superfície do lado esquerdo.
Todo pescador experiente sabe disso. Sabe que tem que passar bem colado na margem direita, onde a água é mais funda. Mas será que eles sabem? Acelero direto para a curva. Joana grita, achando que vou bater. No último segundo, viro o guidão com tudo, colando o barco na margem direita, passando por milímetros das pedras submersas. Sinto o casco raspar de leve, mas passamos. Olho para trás. O barco deles vem reto, cortando pelo meio da curva. O caminho mais curto, o caminho mais rápido, o caminho onde estão as pedras. Vira! Grito, sabendo que eles não vão me ouvir. Vira, porra! Eles não viram. O barco deles atinge as pedras em velocidade máxima. O som do impacto é horrível. Metal raspando, quebrando, motor berrando. O barco salta para cima, a proa levantando. E depois bate de novo na água com força, jogando os 2 homens para o chão do convés. O motor deles morre. Eles ficam ali, parados, presos nas pedras, o barco inclinado num ângulo estranho. Não olho para trás de novo. Acelero, continuo seguindo o rio abaixo, o coração batendo tão forte que sinto ele na garganta. 5 minutos depois, quando tenho certeza que eles não estão vindo atrás, reduzo a velocidade. Minhas mãos estão tremendo tanto que mal consigo segurar o guidão. Eles bateram? Joana pergunta, a voz fina. Bateram, nas pedras. Não vão conseguir nos seguir por um tempo. Ela desaba no banco, abraçando Miguel com força, chorando agora, soluços altos, incontroláveis. O bebê, assustado com o movimento todo, chora junto. Deixo ela chorar. Deixo o menino chorar. Não tenho palavras de conforto agora, só alívio cru e tremendo porque ainda estamos vivos, ainda estamos livres. O céu clareia mais. Rosa agora, com raios de laranja. O sol vai nascer em breve. A água do rio reflete as cores, bonita, indiferente ao drama que acabou de acontecer. Navegamos por mais 2 horas. O rio vai ficando mais largo, mais calmo. Começam a aparecer casinhas nas margens, barcos de pesca pequenos, gente acordando para mais um dia. Quando vejo a placa São Miguel das Barcas, 2 km, solto um suspiro de alívio. Chegamos, aviso. Ali na frente tem uma vila, tem rodoviária. A gente deixa o barco, pega o ônibus. Joana levanta a cabeça, os olhos vermelhos mais secos agora. E se eles consertarem o barco? Se vierem atrás, não vão conseguir nos achar. Daqui em diante a gente some. Vai por estrada, por terra. Eles não sabem para onde a gente vai. Quero acreditar nisso, preciso acreditar. Aproximo da vila. Pequena, umas 30 casas de madeira coloridas, um mercadinho, uma igrejinha branca e uma rodoviária que é só uma cobertura de zinco com 2 bancos embaixo. Atraco o barco no pier comunitário, onde já tem outros barcos amarrados. Pescadores descarregando peixe, lavando rede, conversando alto. Vida normal. Vida que parece tão distante agora. Ajudo Joana a descer. Ela cambaleia, as pernas bambas de ficar tanto tempo sentada, de tanto medo, tanto cansaço. Consegue andar? Pergunto. Consigo. Ela responde firme, apesar de tudo. Pegamos a mochila, caminhamos pela rua de terra da vila. Gente nos olha. Um homem sujo de rio, uma mulher com roupa larga demais, um bebê no colo. Mas ninguém pergunta nada. Cada um cuida da sua vida aqui. Chegamos na rodoviária. Tem um ônibus parado. Caxias, diz a placa no para-brisa. Sai em 15 minutos. Vou até a bilheteria. Uma janelinha de madeira onde uma senhora gorda de óculos fundo de garrafa vende passagem. 2 passagens para Caxias. Peço. 1,5. Ela corrige. Bebê de colo não paga. Então, 1,5. Ela olha para mim, depois para Joana atrás de mim, de volta para mim. R$ 52. Pego o dinheiro da mochila, conto, entrego. Ela me dá 2 pedaços de papel carimbado. Ônibus sai em 10 minutos. Pode entrar. Obrigado. Murmuro. Voltamos. Joana já está sentada num dos bancos da cobertura, embalando Miguel, que finalmente parou de chorar. Ela olha para mim quando aproximo. A gente conseguiu, ela diz, como se não acreditasse. A gente realmente conseguiu.
Ainda não, respondo, sentando ao lado dela. Só quando vocês estiverem seguros, longe daqui, aí sim conseguimos. Ela coloca a mão livre sobre a minha. Um gesto pequeno, rápido, mas significativo. Eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim, diz baixinho. Nunca. Não sei o que responder. Então não respondo. Só fico ali, sentado ao lado dela, esperando o ônibus sair, olhando a estrada de terra, torcendo para que os homens não apareçam. 15 minutos depois, o motor do ônibus ronca. Fumaça preta sai do escapamento. O motorista, um homem velho de boné sujo, grita: Caxias, quem vai, embarca! Levantamos, subimos no ônibus, cheira a diesel, suor velho e plástico queimado. Os bancos são de curvim rachado, remendado com fita adesiva. Sentamos no fundo, janela, saída de emergência perto, por via das dúvidas. O ônibus balança, arranca, vai ganhando velocidade na estrada esburacada. Olho pela janela, vejo a vila sumindo para trás, o rio sumindo, aquela parte da minha vida ficando cada vez menor no retrovisor. Joana encosta a cabeça no meu ombro, exausta. Miguel dorme no colo dela, finalmente tranquilo. E eu percebo, olhando pelo vidro sujo para o mundo lá fora passando, que pela primeira vez em 3 anos não tô fugindo da vida. Tô correndo em direção a alguma coisa, ainda não sei o quê, mas é alguma coisa. E isso já é muito mais do que tinha antes. Uau! Que capítulo intenso! A fuga foi eletrizante. Eles conseguiram escapar, mas será que estão realmente seguros? O que vai acontecer quando chegarem em Caxias? Comenta aí o que você achou dessa fuga. E deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos que vão ser emocionantes. Até logo! Continue e alongue o próximo Z1.09 Orchestrated Narrative, Continuation with Sensory Details and Emotional Depth, capítulo 7, O caminho para casa que nunca foi minha. A viagem dura 8 horas. 8 horas de estrada esburacada. Curvas que jogam a gente de um lado para o outro, motor roncando alto demais, cheiro de diesel entrando pelas janelas abertas porque o ar-condicionado não funciona. O ônibus para em todo o vilarejo, em toda esquina, onde tem gente esperando com saco de feira, galinha amarrada, criança no colo. Joana dorme a maior parte do tempo, a cabeça encostada no meu ombro, o corpo finalmente relaxando depois de dias, talvez semanas, de tensão constante. Miguel tá quieto no colo dela, mamando de vez em quando ela acorda para dar o leite que eu preparo na garrafinha de água morna que pedi emprestado para a mulher do banco da frente. Eu não durmo. Fico olhando pela janela, vendo o mundo passar. Vilas pequenas, com casas de tijolo sem reboco, pintadas em cores vivas que desbotam no sol. Plantações de mandioca, milho, coqueiros altos balançando ao vento. Crianças correndo descalças na beira da estrada. Homens de chapéu de palha trabalhando na roça, curvados sobre a terra vermelha. Mulheres lavando roupa no tanque na frente de casa, conversando alto, rindo. Vida simples. Vida que continua mesmo quando o mundo de algumas pessoas está desmoronando. Penso na esposa. Sempre penso nela quando fico muito tempo quieto, sem nada para fazer além de existir. Lembro do dia que conheci ela, numa festa junina na vila. Ela estava dançando quadrilha, vestido azul florido rodando, rindo alto, os olhos brilhando. Me apaixonei naquele exato momento. Não foi aos poucos, não foi descobrindo. Foi imediato, fulminante, assustador. Levei 3 meses para ter coragem de falar com ela. Quando finalmente falei, descobri que ela já tinha reparado em mim também. O pescador calado que fica no canto olhando todo mundo, ela disse rindo. Achei que você era tímido ou metido. Ainda não decidi qual. Nem tímido, nem metido. Só deslocado. Sempre fui. Casamos 1 ano depois. Cerimônia simples na igreja da vila, ela de branco simples, eu de calça social emprestada do primo. Lua de mel, foi um fim de semana num hotel vagabundo em São Luís. Mas foi perfeito porque estava com ela. Os primeiros anos foram bons, muito bons. Ela trabalhava de costureira, eu pescava.
Não sobrava dinheiro no fim do mês, mas sobrava amor, sobrava risada, sobrava aquele tipo de felicidade boba que vem de estar com a pessoa certa. Depois, ela engravidou. Ficamos tão felizes. Começamos a fazer planos, escolher nome, arrumar o quartinho que ia ser do bebê. Compramos roupinha pequena, chupeta, fraldas. Ela cantava para o bebê toda noite, a mão na barriga redonda, aquele sorriso sereno no rosto. Perdemos o bebê na 20ª semana. Complicações que os médicos explicaram com palavras técnicas que não entendi direito. Só entendi que meu filho morreu antes de nascer. Só entendi que tive que segurar minha esposa enquanto ela chorava tão alto que achei que ia quebrar. Tentamos de novo. 3 vezes. 3 vezes ela engravidou. 3 vezes perdemos. Depois da última, ela entrou em depressão funda. Parou de costurar. Parou de sair de casa. Passava o dia inteiro deitada, olhando para a parede, sem falar, sem comer direito. Eu não sabia como ajudar. Tentei levar ela no médico, mas ela não quis. Tentei conversar, mas ela não respondia. Tentei simplesmente estar presente, mas não foi suficiente. Quando o câncer apareceu, quase foi um alívio. Porque deu um nome para o sofrimento. Deu algo concreto para lutar contra, em vez daquele inimigo invisível que era a tristeza. Lutamos por 2 anos. Quimioterapia, radioterapia, remédios que custavam metade do que eu ganhava. Vendi o barco bom que tinha, comprei um velho, vendi a TV, vendi tudo que podia vender. Não adiantou. Ela morreu numa terça-feira de tarde, enquanto eu estava no Rio, checando as redes. Quando voltei, a vizinha estava na porta, chorando. Ela chamou por você, a vizinha disse. Ficou chamando seu nome até o final, e eu não estava lá. Esse é o peso que carrego. Não é só a saudade, é a culpa de não ter estado presente no momento que ela mais precisou de mim. Você está chorando. A voz de Joana me tira dos pensamentos. Passo a mão no rosto surpreso. Tá molhado, nem percebi. Desculpa, digo, limpando rápido. Eu tava pensando. Nela? Joana pergunta baixinho. Olho para ela. Tá acordada agora, me observando com aqueles olhos cansados, mas gentis. Como você sabe? Você tem o olhar de quem perdeu alguém muito importante. Reconheço porque eu tenho o mesmo olhar. Fico em silêncio. Não sei o que dizer. Quer falar sobre ela? Joana oferece. Não tem muito o que falar. A gente foi feliz. Depois não foi mais. Depois ela morreu. É isso. Mentira. Ela diz firme. Sempre tenho que falar sobre quem a gente ama. Senão a pessoa vira só uma palavra. Morto, falecido, perdido. Mas ela não era só isso. Ela tinha nome, tinha jeito, tinha coisa que gostava e coisa que odiava. Algo no jeito que ela fala me desarma. Ana, digo, e é estranho falar o nome em voz alta depois de tanto tempo. O nome dela era Ana. Ela gostava de dançar mesmo sem música. Odiava acordar cedo, mas acordava todo dia para fazer café para mim antes de eu ir pescar. Ria alto demais, falava alto demais, vivia alto demais. E quando morreu, levou todo o barulho embora. Ficou só silêncio. Joana aperta minha mão. Opa, se ela seria orgulhosa de você. Por quê? Não fiz nada demais. Tá salvando uma mulher e um bebê que você nem conhece. Se isso não é fazer algo demais, eu não sei o que é. Não respondo, porque não sei se é verdade. Não sei se estou salvando elas ou só tentando salvar a mim mesmo. O ônibus faz mais uma parada. Mais gente sobe, enchendo o corredor. Cheiro de suor, perfume barato, comida. Uma mulher com 3 crianças senta no banco da frente. As crianças brigando alto por qual vai sentar na janela. A vida continua, indiferente. 3 horas depois, o ônibus finalmente entra em Caxias. Cidade média, crescida de forma desordenada. Prédios baixos misturados com casas velhas. Comércio fervilhando, lojas de roupa, mercados, farmácias, igrejas em cada esquina. Gente andando rápido na calçada esburacada, moto passando entre os carros, buzina tocando sem parar. Barulho, movimento, vida urbana que me deixa desconfortável depois de tanto tempo só com o silêncio do rio.
O ônibus para na rodoviária. Um prédio velho de 2 andares, azulejos descascando, telhado vazando. Descemos junto com a multidão. Joana tá tensa de novo, os olhos varrendo cada rosto à procura de ameaça. Calma, digo baixinho. Ninguém sabe que a gente tá aqui. Você tem certeza? Não. Mas não adianta entrar em pânico. Vamos encontrar a casa, vamos descansar, depois a gente pensa no próximo passo. Saímos da rodoviária, caminhamos pela rua principal. Paro num bar pequeno, sujo, onde tem um telefone público na parede. Ligo pro único número que lembro de cor. O primo que morava com meu tio antes dele morrer. Alô? A voz do Beto responde, sonolenta. Beto, sou eu, Marcelo. Silêncio surpreso do outro lado. Marcelo? Caramba, primo, faz quanto tempo? Uns 3 anos. Por aí. Olha, eu preciso da chave da casa do tio Zé. Aquela que ele deixou para mim no testamento. Você ainda tem? Tenho. Mas por quê? Você vai usar? Vou. Tô aqui em Caxias. Preciso ficar uns dias. Pode me encontrar e trazer a chave? Posso. Onde você tá? Olho ao redor. Leio a placa da rua. Rua do Comércio, perto do bar do Zeca. Conheço. Chego aí em meia hora. Desligo. Volto para onde Joana tá esperando, sentada num banquinho de madeira na calçada. O Miguel mamando. Meu primo traz a chave. Meia hora. Ela acena, cansada demais para falar. Esperamos. O sol tá forte agora. 12:00 passado. Calor úmido, pesado, que gruda na pele. Compro 2 refrigerantes numa vendinha, divido com Joana. Ela bebe devagar, os olhos ainda varrendo a rua, vigiando. 40 minutos depois, uma moto barulhenta para na frente da gente. Beto desce, gordo, barbudo, sorrindo largo. Primo! Ele me abraça forte, me levanta do chão. Sempre foi exagerado. Que saudade, cara. Você sumiu do mapa. É, eu sei. Desculpa. A vida nada. Você virou eremita. Ele me solta. Olha pra Joana. Opa, quem é a moça? Uma amiga. Respondo rápido, cortando antes que ele faça mais perguntas. Ela vai ficar comigo uns dias, por isso preciso da casa. Beto olha para mim, depois para Joana, depois para mim de novo. Vejo a engrenagem girando na cabeça dele, tirando conclusões erradas. Mas não me corrige. Melhor assim. Entendi. Ele pisca. Cúmplice. Bom, a casa tá meio largada, ninguém mora lá faz anos, mas a estrutura tá boa. Tem água, luz, só tá meio suja. Tudo bem. A gente limpa. Ele tira uma chave enferrujada do bolso e entrega. Rua das Palmeiras, número 47. Você lembra onde é? Lembro. Ótimo. Olha, se precisar de alguma coisa, eu ligo. Obrigado, Beto. Ele me abraça de novo, acena para Joana, sobe na moto e vai embora, ronco alto, sumindo na esquina. Ele parece legal, Joana comenta. É, meio bocudo, mas de coração bom. Pegamos a mochila, começamos a caminhar. A Rua das Palmeiras fica do outro lado da cidade, uns 20 minutos a pé. Área mais quieta, casas antigas, árvores grandes, na calçada dando sombra. Número 47, casa térrea de tijolo aparente, pintada de amarelo que já foi vibrante, mas agora está desbotado, descascando. Portão de ferro enferrujado, quintal com mato alto, janelas com veneziana fechada. Abro o portão, range alto, reclamando de anos sem uso. Caminhamos pelo quintal de terra batida, mato seco crepitando sob os pés. Enfio a chave na fechadura da porta da frente. Trava, resiste, mas com insistência gira. A porta se abre com um gemido longo de madeira inchada. Cheiro de mofo, poeira, tempo parado. Entramos. A sala é pequena. Sofá velho coberto com lençol branco empoeirado. Mesa de madeira no canto. Estante vazia. Tudo cinza de poeira, teia de aranha nos cantos do teto. Não é muito, digo olhando ao redor, mas é seguro. Joana não reclama. Só entra, fecha a porta atrás dela e encosta nela, como se precisasse sentir a barreira física entre ela e o mundo lá fora. É perfeito, ela diz.
Exploramos o resto. Tem 2 quartos pequenos, camas velhas com colchão fino, lençol amarelado. Tem uma cozinha minúscula com fogão a gás enferrujado, pia rachada, armário vazio. Tem um banheiro com azulejo quebrado, vaso sanitário manchado, chuveiro sem ducha. É pouco, é velho, é sujo, mas é nosso, pelo menos por enquanto. Vou limpar o quarto para você. Digo, já procurando vassoura, pano, alguma coisa. Eu ajudo, Joana oferece. Você está exausta. Descansa. Eu limpo. Marcelo. Ela fala meu nome pela primeira vez e soa estranho, íntimo, importante. Eu não vim até aqui para te ver fazer tudo sozinho. A gente faz junto. Olho para ela, pro rosto cansado, pros olhos determinados, pro bebê dormindo tranquilo no colo. Tá bom. Cedo. Junto, trabalhamos por 2 horas, varremos, passamos pano molhado, sacudimos poeira, abrimos janelas para arejar, tiramos lençol velho e improvisamos cama com o que tem. Enchemos balde de água para lavar o banheiro. Limpamos a cozinha até ficar minimamente utilizável. Quando terminamos, o sol já está descendo. A casa não está perfeita, longe disso, mas está habitável, está limpa, está preparada para receber vida de novo. Joana dá banho no Miguel na pia da cozinha, usando água morna que esquentamos no fogão. O bebê esperneia, reclama do frio quando sai da água, mas depois se acalma quando ela enrola ele no lençol limpo. Enquanto isso, eu vou até o mercadinho da esquina, compro pão, manteiga, leite, café, arroz, feijão, ovo. O básico. O dinheiro está acabando rápido, mas ainda dá. Quando volto, Joana já colocou o Miguel para dormir no quarto dos fundos, cercado de travesseiros para não rolar. Ele dormiu? Pergunto. Como uma pedra. Tava exausto. E você? Também tô. Mas tenho que comer alguma coisa primeiro, senão desmaio. Faço café, frito ovo, passo manteiga no pão. Comemos sentados na mesa da sala, em silêncio, cansados demais para conversar. Quando terminamos, ela me olha com aqueles olhos que já viram coisa demais. A gente conseguiu, ela diz de novo, como se ainda não acreditasse. A gente realmente chegou aqui. Estamos seguros. Por enquanto, eu corrijo, sem querer tirar a esperança dela, mas precisando ser realista. Por enquanto já é muito mais do que eu tinha ontem. Ela se levanta, vem até onde estou sentado e me abraça. Um abraço apertado, desesperado, grato. Fico tenso no começo. Faz tanto tempo que não tenho contato físico com alguém que quase esqueci como é. Mas aos poucos relaxo. Coloco os braços ao redor dela também. Retribuo. Obrigada, ela sussurra no meu ouvido. Obrigada por tudo. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu nunca ia desistir. Respondo, e é verdade. Ficamos assim por um tempo. 2 desconhecidos se segurando, se sustentando, tentando não desmoronar. Quando ela se afasta, vejo lágrimas nos olhos dela, mas também vejo algo diferente. Vejo esperança. Vai dormir, digo. Eu fico de vigília hoje. Amanhã a gente pensa no que fazer. E você? Quando vai dormir? Depois. Ela não discute. Sabe que não adianta. Vai para o quarto onde Miguel dorme, fecha a porta de leve. Fico sentado na sala, olhando pela janela para a rua vazia lá fora. Poste de luz acende, iluminando a calçada quebrada. Cachorro late longe. Carro passa devagar, rádio tocando sertanejo alto, e eu percebo que pela primeira vez em muito tempo não estou mais só pensando em sobreviver, estou pensando em viver. É assustador, mas também é bom. Talvez ainda exista futuro, talvez ainda exista chance, talvez Ana esteja olhando lá de onde ela estiver, sorrindo, porque finalmente consegui sair do buraco onde me enterrei junto com ela. Eu tô tentando, sussurro pro silêncio. Juro que tô tentando, e pela primeira vez sinto que ela me ouviria. E me perdoaria. Que capítulo emocionante! Eles chegaram em segurança, mas o que vem agora? Qual será o próximo passo? E será que realmente estão seguros? Comenta aí o que você achou. E não esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar o capítulo final dessa história incrível. Até o último capítulo. Continue e alongue o próximo 1001.
arquitetou o desfecho transformador e realista para capítulo final, capítulo 8. Recomeços. Os primeiros 3 dias na casa passam devagar, carregados de silêncio e cautela. Joana fica a maior parte do tempo no quarto com Miguel, saindo só para comer, tomar banho rápido, pegar água. Ela ainda está assustada, olhando pela janela a cada barulho de carro na rua, pulando quando alguém bate palma no portão do vizinho, congelando quando ouve vozes masculinas na calçada. Eu entendo. Sei que segurança não é algo que a gente sente da noite para o dia. É algo que se conquista aos poucos, tijolo por tijolo, até construir uma parede firme, o suficiente para a gente conseguir respirar atrás dela. Passo os dias arrumando a casa, conserto a torneira da cozinha que está pingando, troco a lâmpada queimada do banheiro, prego tábua solta na porta dos fundos, corto o mato do quintal com uma foice enferrujada que achei no quartinho de ferramentas. Trabalho manual, repetitivo, que mantém a cabeça ocupada e as mãos longe de tremer. À noite, durmo no sofá da sala, ou melhor, finjo que durmo. Na verdade, fico acordado a maior parte do tempo, ouvindo cada som, preparado para caso apareça alguém procurando por ela. Mas ninguém aparece. A rua continua quieta, pacata, alheia ao drama que trouxemos para dentro dessa casa velha. No quarto dia, algo muda. Acordo com cheiro de café. Levanto do sofá, desorientado, o corpo doendo dos dias dormindo mal. Vou até a cozinha. Joana está lá, de costas para mim, mexendo alguma coisa no fogão. Ela trocou a roupa larga que usava pelas calças e blusa que comprei para ela no mercadinho 2 dias atrás. O cabelo tá preso num rabo de cavalo baixo, ainda úmido do banho. Miguel tá deitado numa improvisação de berço que fiz com caixa de papelão forrada de lençol, os olhinhos abertos, observando o teto com aquela curiosidade boba de bebê. Bom dia, digo, a voz saindo rouca de sono. Joana se vira, sobressaltada, a mão indo automaticamente pro peito. Quando me vê, relaxa. Bom dia. Desculpa, eu te acordei? Não, eu já estava acordando. Não é verdade, mas deixa pra lá. O que você tá fazendo? Café e tapioca. Achei a farinha no armário, pensei em aproveitar. Você não precisava... Eu sei, mas eu quis. Ela volta a atenção para a frigideira. Você tem feito tudo por mim esses dias. Deixa eu fazer alguma coisa também. Não discuto. Sento na cadeira, observo ela trabalhar. Os movimentos são eficientes, práticos, de quem está acostumada a cozinhar. Ela vira a tapioca, espera dourar, enche com queijo ralado que sobrou de ontem. Café tá pronto, ela diz, enchendo uma caneca e estendendo para mim. Pego, bebo um gole. Forte, quente, do jeito que gosto. Ficou bom. Minha mãe me ensinou. Dizia que café fraco é ofensa. Ela sorri dizendo isso. Um sorriso pequeno, mas genuíno. É a primeira vez que vejo ela sorrir desde que a encontrei naquela praia. Sua mãe era sábia. Era. O sorriso vacila, mas não desaparece completamente. Ela era cheia de ditado besta. Café fraco é ofensa. Panela velha é que faz comida boa. Casa sem criança é casa sem vida. Eu achava ridículo quando era nova. Agora eu daria tudo para ouvir ela falando essas bobagens de novo. Ela coloca a tapioca num prato, traz para a mesa, senta do outro lado. Às vezes eu ainda pego o telefone para ligar para ela. Continua, olhando para o prato sem comer. Antes de lembrar que ela não está mais aqui. É automático. Acontece alguma coisa, minha primeira reação é: vou contar para a mãe. Aí a realidade bate. Sei exatamente do que ela está falando. Ainda faço isso com Ana. Vejo algo bonito. Penso, vou mostrar para Ana. Ouço uma música que ela gostava, penso, Ana vai gostar disso. E então lembro. Não passa, digo, só fica mais fácil de carregar. É o que todo mundo diz. Porque é verdade. Ficamos em silêncio por um tempo, comendo, bebendo café, cada um mergulhado nas próprias lembranças. Miguel choraminga na caixa. Joana se levanta imediatamente, pega ele no colo, embala de leve. Tá com fome, né, meu amor? Ela murmura beijando a testa dele. Espera só a mamãe terminar de comer. Mas o bebê não espera. O choramingo vira choro, alto, insistente. Deixa eu segurar ele.
Ofereço. Você come tranquila. Joana hesita. É a primeira vez que ela vai entregar o bebê para mim sem ser por desespero ou necessidade urgente. Tem certeza? Tenho. Ela vem devagar, estende Miguel para mim. Pego ele com cuidado, o corpinho leve, quente, mole. Faz tanto tempo que não seguro o bebê que quase esqueci como é. O cheiro de leite, a pele macia, a fragilidade assustadora. Oi, Miguel, digo baixinho, ajeitando ele no colo. Calma aí, pequeno, sua mãe já volta. O bebê para de chorar, me olha com aqueles olhos grandes, curiosos. Faz uma careta, como se estivesse tentando decidir se pode confiar em mim. Depois solta um arroto pequeno e volta a ficar quieto. Joana ri, uma risada curta, leve, surpreendida. Ele gostou de você. Ou só tá com preguiça de chorar? Não, ele não fica quieto com qualquer um. Ele sabe quando pode confiar. Fico olhando para o rostinho do Miguel, para o jeito que ele me observa sem medo, sem desconfiança. E algo dentro de mim, algo que estava congelado faz 3 anos, começa a derreter. Ele é bonito, digo, e minha voz sai estranha, emocionada. Parece com você. Tem os olhos do pai, Joana responde, e a voz endurece um pouco ao mencionar Reinaldo. Mas o resto, graças a Deus, é meu. Então tem futuro. Ela sorri de novo, mais largo dessa vez. Ficamos assim por mais um tempo. Ela comendo, eu segurando Miguel, o silêncio confortável pela primeira vez. Como se a casa tivesse aceitado nossa presença, como se a gente tivesse ganho o direito de ocupar esse espaço. Depois do café, Joana dá banho no Miguel enquanto eu lavo a louça. São os domésticos, normais, que me fazem sentir algo que não sentia faz tempo. Pertencimento. Como se eu fizesse parte de alguma coisa maior que minha própria solidão. À tarde saio para comprar mais comida. Joana quer vir junto, diz que está cansada de ficar presa dentro de casa, mas ainda tem medo de sair. Vejo a luta interna no rosto dela. Vem, digo. Você não pode ficar escondida para sempre. E aqui ninguém conhece você. Ninguém sabe sua história. Você é só mais uma mãe com bebê fazendo compra. Ela morde o lábio pensando. E se ele aparecer? Não vai aparecer. Ele nem sabe que a gente está em Caxias. Deve estar procurando você nas cidades perto do Rio ainda. Ela não parece convencida, mas concorda. Caminhamos os 3 até o mercadinho da esquina. Joana tensa o tempo todo, os olhos varrendo cada rosto, cada carro que passa. Mas nada acontece. Ninguém olha pra gente. Somos invisíveis em meio à vida comum da cidade. Compramos arroz, feijão, frango, legumes, mais leite em pó pro Miguel. A dona do mercadinho, uma senhora baixinha de óculos, sorri pra Joana. Que bebê lindo. Quantos meses? 3, Joana responde, a voz saindo baixa, mas firme. Ah, fase boa. Aproveita que cresce rápido. Parece que foi ontem que meus filhos eram assim. Hoje estão tudo casado, com filho próprio. Joana sorri educadamente. Agradece, a gente paga e sai. Na volta, ela está mais relaxada. Os ombros menos tensos, o passo menos apressado. Viu? Digo, ninguém está te procurando aqui. Ainda tô com medo, mas foi bom sair, sentir sol, ver gente normal vivendo vida normal. Você também pode ter vida normal de novo. Vai levar tempo, mas pode. Ela não responde. Mas vejo no olhar dela que ela quer acreditar nisso. Os dias seguintes se estabelecem numa rotina. Acordamos, tomamos café juntos, cuidamos da casa, cuidamos do Miguel. Eu saio para comprar coisa, para resolver problema, para manter a vida funcionando. Ela fica, mas aos poucos vai ocupando mais espaço. Cozinha, limpa, arruma, traz vida para a casa que estava morta faz anos. À noite, depois que Miguel dorme, a gente senta na sala e conversa. Ela me conta sobre a infância dela, sobre crescer sem pai, só com a mãe, passando dificuldade, mas sempre com amor. Sobre o primeiro emprego numa fábrica de costura, as amigas que fez, os sonhos que tinha de ter casa própria, família, estabilidade. Eu conto sobre Ana, sobre como era o casamento,
as coisas boas e as ruins, as perdas que enfrentamos, a dor de ver ela definhar sem conseguir fazer nada. Você ainda ama ela, Joana afirma, não como pergunta, mas como fato. Sempre vou amar. E isso te impede de seguir em frente? A pergunta me pega de surpresa. Nunca pensei sobre isso nesses termos. Não sei, admito. Acho que eu usei o luto como desculpa para parar de tentar. É mais fácil ficar parado, sentindo pena de mim mesmo, do que arriscar viver de novo e talvez sentir dor de novo. Entendo isso, ela diz baixinho. Eu também queria parar. Quando minha mãe morreu, quando o Reinaldo começou a piorar, eu queria só sumir, desaparecer, não sentir mais nada. Mas aí o Miguel nasceu e eu não tinha mais escolha. Ele precisava de mim. Então eu continuei, um dia de cada vez. E alguns dias foram horríveis, e alguns foram só ruins, e alguns foram quase ok. E de repente eu estava aqui, ainda viva, ainda tentando. Você é mais forte do que eu. Não sou. Só tive menos escolha. Silêncio. O vento balança as árvores lá fora. Cachorro late na rua. Vida acontecendo, indiferente. Você vai voltar? Ela pergunta de repente. Pro seu barraco, pro rio? Vou, respondo. Eventualmente. É minha vida. É o que eu sei fazer. E a gente? Eu e o Miguel? Olho para ela. Pro rosto cansado, mas determinado. Para a mulher que fugiu da violência carregando só o filho e a coragem. Vocês vão ficar aqui, onde tão seguros. Vou deixar dinheiro suficiente para vocês se sustentarem por uns meses. Depois você arranja trabalho, constrói vida nova, sem medo, sem olhar para trás. Não é tão simples assim, eu sei, mas é possível. Ela fica olhando para mim e tem algo nos olhos dela que não consigo decifrar. Eu não quero que você vá. As palavras saem baixas, quase inaudíveis, mas me acertam em cheio. Joana, eu sei que você tem sua vida, que isso aqui é temporário, que a gente mal se conhece, mas pela primeira vez em muito tempo eu me sinto segura. E não é só pela casa, ou pela cidade, ou pela distância do Reinaldo. É por você. Você me faz sentir que eu posso confiar de novo, que nem todo homem é... A voz quebra. Que nem todo homem é como ele. Não sei o que dizer, porque eu também sinto algo, algo que não sei nomear, algo que me assusta tanto quanto me atrai. Eu não sou bom para você, digo finalmente. Tô quebrado por dentro, ainda tô aprendendo a viver de novo. Você merece alguém inteiro, alguém que possa te dar estabilidade, futuro. Eu não quero alguém inteiro, eu quero alguém verdadeiro. E você é a pessoa mais verdadeira que já conheci. Ela se levanta, vem até onde estou sentado, ajoelha na minha frente, coloca as mãos sobre as minhas. Não estou pedindo casamento, nem compromisso, nem nada que você não possa dar. Só estou pedindo para você não ir embora ainda, para você ficar mais um pouco, porque eu preciso de você. E é nessa hora que eu percebo a verdade que vinha evitando. Eu também preciso dela, preciso dessa casa com cheiro de café de manhã. Preciso do som de bebê chorando e sendo acalentado. Preciso de alguém para conversar, para dividir o silêncio, para me fazer lembrar que ainda estou vivo. Tá bom, digo apertando as mãos dela. Eu fico. Ela sorri e tem lágrimas nos olhos, mas são lágrimas boas dessa vez. Obrigada. Ficamos assim por um tempo, segurando as mãos um do outro. Duas pessoas quebradas tentando se apoiar mutuamente, tentando não desmoronar. E pela primeira vez, sinto que talvez a gente consiga. As semanas passam, devagar, com altos e baixos, mas passam. Joana começa a sair mais, ganha confiança. Conhece as vizinhas, conversa na fila do mercado, leva Miguel pro postinho tomar vacina, vai reconstruindo vida tijolo por tijolo. Eu arrumo o bico na cidade. Ajudo o Beto consertando o barco de pescador que quebrou o motor. Trabalho 2 dias na construção levantando parede. Faço frete com a caminhonete que comprei de terceira mão com o que sobrou do dinheiro. Não é muito, mas dá para pagar conta, colocar comida na mesa. Viramos algo parecido com família. Não perfeito, não tradicional, não sem problema. Mas família mesmo assim. Joana ainda tem pesadelo.
Ainda acorda no meio da noite gritando, achando que Reinaldo tá na porta. E eu acordo também, vou até o quarto dela. Sento na beirada da cama, seguro a mão dela até ela se acalmar, até o tremor passar. Desculpa, ela sempre diz envergonhada. Não precisa pedir desculpa. Trauma não some da noite pro dia. Você também tem pesadelo? Tenho. Com ela, com ela. Com as coisas que podia ter feito diferente, com as últimas palavras que não disse. Você acha que ela te perdoou? Penso antes de responder. Acho que ela nunca me culpou. Acho que só eu me culpei. E talvez seja a hora de parar. Uma noite, quase 2 meses depois que chegamos em Caxias, tô sentado no quintal fumando o último cigarro do maço, quando Joana sai da casa. Posso sentar? Ela pergunta. Claro. Ela senta no degrau ao meu lado, traz Miguel dormindo no colo. A noite tá clara, lua cheia, iluminando tudo com aquela luz prateada, fria, bonita. Você tá diferente, ela diz. Diferente como? Mais leve, como se tivesse largado algum peso. Talvez tenha. Foi por causa da gente? Eu e o Miguel? Penso na resposta. Na verdade, foi por causa de vocês, mas também por causa de mim. Porque eu finalmente entendi que não honro a memória dela ficando parado, morrendo devagar junto com ela. Eu honro a memória dela vivendo, do jeito que ela gostaria que eu vivesse. Joana encosta a cabeça no meu ombro. Obrigada por nos salvar. Obrigado por me deixar salvar vocês. E por me salvar também, sem saber. A gente se salvou mutuamente. Acho que sim. Miguel se mexe no sono, faz uma careta, volta a dormir, tão pequeno, tão frágil, tão cheio de futuro pela frente. Ele vai crescer sem medo, Joana diz, mais para si mesma que para mim. Vai crescer sabendo que ele é amado, que ele é seguro, que o mundo pode ser cruel, mas também pode ser bom. Eu prometo isso para ele. E você vai mostrar isso para ele, porque você é mais forte do que qualquer coisa que aconteceu com você. Ela levanta o rosto, me olha com aqueles olhos que já choraram demais, mas ainda conseguem brilhar. Quando você percebeu que me amava? Pergunta. E a pergunta me pega de surpresa. Tá tudo bem se você não ama. Tá tudo bem se ainda ama só ela. Eu só queria saber. Respiro fundo. Verdade. Ela merece verdade. Eu percebi quando você sorriu pela primeira vez. Naquele dia, na cozinha, fazendo café, e eu entendi que era possível sentir 2 coisas ao mesmo tempo. Amar alguém que já se foi e começar a amar alguém que está aqui. E que uma coisa não diminui a outra. Ela sorri. Aquele sorriso que agora vejo todo dia e que faz o dia parecer menos pesado. Eu te amo também, ela diz. De um jeito assustado, incerto, cheio de medo de estragar tudo. Mas amo. Beijo a testa dela, devagar, respeitoso, carregado de significado. A gente vai devagar, digo, sem pressa, sem pressão. A gente vai construindo um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ela repete. Eu consigo fazer isso. Nós conseguimos. Ficamos ali sentados, sob a lua cheia. 2 pessoas quebradas, que se encontraram no pior momento possível e, de alguma forma, conseguiram se consertar mutuamente. Não é final de conto de fadas. Ainda vamos ter dia ruim, ainda vamos brigar, discordar, ter medo. Trauma não sara completamente. Luto não desaparece. Mas também vamos ter café pela manhã. Vamos ter Miguel crescendo, rindo, aprendendo a falar. Vamos ter pequenos gestos de carinho, conversas na madrugada, mãos dadas enquanto a vida acontece. E talvez isso seja suficiente. Talvez esse seja o milagre. Não a grande redenção dramática, não o final perfeito sem dor, mas o simples fato de continuar. De acordar todo dia e escolher tentar de novo. De acreditar que ainda existe razão para ficar, para lutar, para amar. E quando olho para Joana, para o Miguel, para a casa que deixou de ser só esconderijo e virou lar, eu sei. O rio ainda está lá, me esperando. Meu barco ainda balança no atracadouro longe daqui. Minha vida antiga ainda existe. Mas essa vida nova, improvisada, imperfeita, também existe. E pela primeira vez em 3 anos, eu escolho ficar. Não porque preciso, mas porque quero.
Isso faz toda a diferença. No rio, o silêncio também afoga. Mas em terra firme, mesmo no meio de ferida e cicatriz, ainda é possível renascer. E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários o que mais te emocionou. E se você gostou, compartilha com quem precisa acreditar que sempre existe uma segunda chance. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima história.